Vamos receber nosso irmão Roberto. Quero louvar a Deus pela vida desse homem. Sempre que eu chamo, irmão, ele diz sim. Mora um pouquinho longe, mas quem sabe, né? Um dia Deus não pode trazer ele aqui para o Potegi, né? Já que ele visita tanto o Potegi, ele disse que o desejo do coração dele é pregar na Zona Norte. Deus sempre abre porta para ele pregar na Zona Norte, né? Quem sabe os propósitos do Senhor lá na frente, né? Mas sou feliz pela vida dele, da sua esposa, dos seus filhos. E conhecemos há pouco tempo atrás, né? Nos alegramos juntos. E vai chegar ainda o dia, irmão, da gente se reunir mais uma vez, irmão Roberto, para se alegrar. Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, ainda na tua presença, daqui o teu filho, Jeová, que o Senhor trouxe para falar, Senhor, usando ele ainda mais ao nosso coração. Pois já tem falado grandemente, mas não abrir da boca dele, Espírito Santo de Deus, ele venha falar, Senhor, aquilo que tu queres para a tua igreja, Senhor, para esses poucos que aqui estão, e aqueles que estão em suas casas, em outros estados, mas estão acompanhando, meu Pai, esse culto. Eu creio, Senhor, que tu vai usar ele através, Senhor, dessa palavra poderosa que o Senhor tem colocado no coração dele, há de chegar a cada casa, em cada família desta noite, no nome de Jesus Cristo, amém. Com a igreja, nosso irmão Roberto. Boa noite para todos, saúdo a todos com a paz do Senhor. É um motivo de alegria novamente estar com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 42, verso 5. Isaías 42, 5. Deus é fiel para com nossas vidas. Momento em que Deus está provando muitos homens na terra, muitas mulheres, como já foi dito aqui, inventava qualquer desculpa para não vir para a casa do Senhor. Era porque estava cansado, era porque isso, era por aquilo, né? Muitos diziam que não tinham tempo para buscar a Deus, e o próprio Deus permitiu que todos tivessem tempo de buscar. Mas mesmo assim, ainda tem crente que ainda não está buscando a Deus como era para buscar. Ainda tem crente que ainda está teimando. Ainda tem levitas que só sabem cantar nas igrejas e tocar e ainda não buscam a Deus. Eu conheço pessoas assim. Passam dias sem orar, passam dias sem ler a Bíblia, só se misturando com as coisas do mundo. Mesmo assim, com essa doença, ainda não se renderam diante de Deus. Mas vamos orar para Deus ter misericórdia, né? Isaías 42, versículo 5. O título da mensagem é: Deus tem o controle de tudo e de todos. Amém? Vamos ler só esse versículo. Isaías 42, 5. Assim diz o Senhor Deus, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e a tudo que produz, que dá a respiração ao povo, e que nela está, e o Espírito aos que andam nela. E todos dizem amém. Poder sentar em nome de Jesus. Eu estava em casa meditando, conversando com Deus. Eu disse: Deus, até eu dizendo, eu nunca rejeitei o convite daqui. Sempre ouvi, vim ainda mais para canto distante ainda. E Deus sempre tem honrado, porque sempre eu busco para falar aquilo que Ele me direciona. Eu não busco para agradar o homem. Se eu buscar para agradar o homem, eu faço igual qualquer outro que está acontecendo aí. Não pode ser assim. E para você que está aqui nessa noite, na igreja, e para você que está em casa, Deus manda te dizer: ó homem, ó mulher
ó criança, ó jovem, ó adulto, ó senhor, ó senhora de pouca fé. Deus está mandando dizer que Ele tem o controle de tudo e de todos. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo que Ele tem o controle de tudo e de todos. E a gente vai ler pela palavra, sabendo que Deus Ele é soberano. Uma coisa me chamou a atenção, quando o jovem aí fez a leitura da palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 9, é interessante que ele diz assim, o versículo 6, diz: o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Versículo 7, o que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas. O que só estende os céus, e anda sobre os altos do mar. Veja, tu combinou alguma palavra comigo? Tu sabia a palavra que eu ia trazer? Tu sabia que era eu que ia trazer a palavra? Não. Mas não sabia a palavra, né? Você está entendendo, pastor? O mesmo Deus que opera na minha vida, que opera na vida de vocês que estão na igreja, que opera na vida de vocês que estão em casa, assistindo através do celular, ou do computador, pela internet, é o mesmo que está dizendo nessa noite: eu tenho o controle de tudo e de todos. Pastor, eu acho que eu vou tirar, que eu não vou conseguir não. Essa máscara aqui é uma bênção. Essa máscara, ela é forte. Ela é 2 panos revistos daqui, que é para não passar nada. E até uma respiração também vindo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então Deus está dizendo que Ele tem o controle de tudo e de todos. É interessante que Deus, olha, é Deus quem sustenta o universo e o globo terrestre. Abra sua Bíblia, se você está com a Bíblia aqui, lá na sua casa, onde você estiver ouvindo, ou se não tiver, só ouça, né? Se não tiver com a Bíblia na mão, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: esplendor da glória de Deus, falando de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua, aleluias, com o poder da sua palavra. Deus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à majestade na direita de Deus nos céus. Falando de Jesus, diz assim: o esplendor da sua glória de Deus e a imagem do seu ser sustenta o universo com o poder da sua palavra. Palavra. O Senhor sustenta o universo com o poder da sua palavra. Deus tem o controle de tudo e de todos. É necessário que você creia. Uma coisa é certa: esse vírus veio, essa doença veio, mas não saiu do controle de Deus. As pessoas às vezes, como a minha esposa falou, coloca mais temor no que o homem diz do que a palavra de Deus está dizendo. E é mesmo Deus que operou no passado e opera nesse momento e vai operar no futuro. Aleluias! Oh, glória! Aí diz assim, ó, Isaías 40, versículo 12, diz assim, ó, 40, 12, Isaías, abra aí para a gente meditar. Isaías 40, 12. Diz assim, ó: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu
numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Isaías 40, versículo 12. Escute, Isaías já falava, é o próprio Deus que pesou, é o próprio Deus que juntou as águas com a sua palma da sua mão, com a concha, como faz assim. É o mesmo Deus que está dizendo para você nesta noite: eu tenho controle de tudo e de todos. Ele está dizendo: eu tenho controle dos homens, eu tenho controle na terra, eu tenho controle nos astros, eu tenho controle no universo, eu tenho controle no mundo espiritual. Eu sou Deus e ninguém escapa das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Irmão, se tiver um pouco alto, pode baixar mais um pouco, que eu estava fazendo muita força com a máscara aí. Amém? Aí diz assim, ó: 2. Deus tem o controle do ser humano. Isso vamos ler na Bíblia. Eclesiastes, quem tem Bíblia, vamos mastigar hoje. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 e 2. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 e 2. Deus tem o controle do ser humano. Aleluias. Glórias a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, vírgula e ponto. Tudo passa perante a sua face. Deus tem o controle do ser humano. Deus tem o controle dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do presidente, dos ministros, dessas donos de emissora da Globo, da onde for. Deus tem todo o domínio. No momento que Ele quiser fazer, Ele faz, e ninguém pode. Ninguém pode impedir. Mas enquanto Deus não faz, Ele está observando dos céus para a terra, para ver se é um povo que se separe das coisas do mundo. Se a gente analisar, no Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Como vamos purificar o nosso caminho? A resposta está no mesmo versículo: observando de acordo com a tua palavra. O guia do crente é a palavra de Deus. Mas pastor, tem uma irmã que era só mandando palavra e filmagem de miséria, e só miséria, e agora não sai de casa, e agora vai morrer mais gente, e agora não sei o que, e Novas Cobertas já chegou, e aí eu me agoniei, e a minha fé era diferente da dela. Eu disse: irmã, você não tem fé em Deus, não? Olha a resposta dela: eu tenho muita fé em Deus. Eu disse: irmã, a fé não é por palavra não, é demonstrando. Amém? A fé não mostra, se demonstra. Você vai mostrar para as pessoas fazendo o que Deus diz pela palavra. E aquela irmã ficou um pouco bem ali com raiva de mim, mas aí ela viu o que ela estava trazendo, pastor, pela WhatsApp. Viu que não vogou, e nem vai vogar, e nem vai vingar. Porque Deus tem o controle de tudo e de todos. Aí disse assim: irmã, você não ouve notícia não? Eu disse: minha amada, na minha casa minha televisão é completa. Eu tenho 3 receptores. 3 receptores, é um na sala, no quarto do meu filho, e no quarto da minha esposa. Eu tenho 2 computadores. Um lá é potente todo, eu abro, assisto qualquer filme que eu quiser. Tenho tudo de internet, tenho os programas de jornalismo, tudinho. Mas eu vou dar ouvido a isso, eu vou dar ouvido à palavra.
Porque se a gente está ouvindo o que as emissoras estão falando, a gente vai ficar doido. A gente não bota nem a cabeça do lado de fora. Irmãos, mas tem que ter cuidado? Claro. A Bíblia relata que a gente tem que ser sujeito às autoridades. Temos que ser submisso. Tem um decreto, vamos respeitar o decreto. Mas sabendo que quem vai curar não é o decreto, não é estar isolado. Quem vai curar é o próprio Deus. Porque se Ele quiser que você pega, pega, e ninguém pode mudar. E se Ele não quiser que pegue, ninguém pega, e pronto, ninguém vai impedir. Porque esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que está nessa noite. Esse é o Deus que está falando para você. Ele tem o controle de tudo e de todos. Amém? Glória a Deus. Aí é interessante que diz assim, ó. Eu li só o versículo 1, não foi de Eclesiastes 1? 1 e 2. Aí diz assim o 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim aos que sacrificam, como aos que não sacrificam. Assim como ao pecador e ao que jura, como ao que teme o juramento. O Senhor disse que todas as coisas acontecem de igualmente com todos. O que acontece com o justo, muitas das vezes acontece com o ímpio. E o que muitas das vezes acontece com o ímpio, acontece com o justo. O nosso dever é de se santificar. Santificar, traduzindo, separar do sistema do mundo, para que assim Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Quer ver prova? Tem crente que acha até bom, entre aspas, quando eu falo. Estevão disse, ele pregava Jesus. Ali os fariseus, os escribas, muito invejoso, furioso, queria que ele não pregasse o nome de Jesus, e começaram a apedrejá-lo. Saulo estava perto dele, que depois foi transformado em Paulo, consentiu na morte dele, foi jogado sua roupa aos seus pés. E o que é que aconteceu? Começaram a apedrejar. Estevão olha para os céus e vê Deus sentado no trono e Jesus à sua direita. E eu lhe pergunto, como é que Estevão morreu? Estevão morreu apedrejado. Estevão não estava pecando. Estevão não estava em desobediência. Estevão estava na comunhão com Deus. Eu quero trazer para você nessa noite: se Deus permitir, nós adoecemos, mas se Ele não permitir, não há maldição que encoste nem em mim, nem em você, nem na sua casa. Oh, Narabia Sorememecabria, Remévia Sóbria. Deus é soberano. Se estiver muito alto, mande baixar. A voz está indo bem assim. Porque eu falo do que eu tenho convicção. Nas lives em casa, a gente ministra mais baixo, né? Deus é fiel. Vamos ler o mesmo versículo na linguagem de hoje. Eclesiastes 9:1 diz assim: eu pensei bastante, na linguagem de hoje. Eu pensei bastante e me esforcei para Eclesiastes 9:1 e 2, na linguagem de hoje que eu vou ler. Eu leio na linguagem normal e vou ler na de hoje. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isto. E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com os honestos e com os desonestos, com os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram a Deus. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que já faz juramento
e com a que não faz, as mesmas coisas acontecem com um e com outro. Cabe a Deus a livrar a mim e a você, se Ele quiser. Vocês estão entendendo? Deus tem o controle de tudo e de todos. Aleluias. Terceiro, Deus tem o controle das doenças ou pragas ou peste. Que é isso? Êxodo capítulo 15, versículo 16. Êxodo 15, capítulo 15, versículo 26. 26. Deus tem o controle das doenças ou pragas ou pestes. Vamos ver. Vocês têm que entender. O presbítero Evilásio, ele falou que a doença, esse vírus foi criado pelo homem, né? Mas para ser criado pelo homem, tem que passar pela permissão de Deus. Eu vou provar. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olhe para cá em nome de Jesus. Veja, aqui é a receita para que você não venha pegar nenhuma doença. Se a gente fizer, se a gente der ouvido, se a gente estiver na vontade de Deus, Ele diz que nenhuma da doença que Ele enviou sobre o Egito cairá sobre vocês. Quem é que enviou a doença para o Egito? Quem enviou? Quem enviou? Quem enviou? Foi o homem? Foi o homem? Olha, o próprio Deus. Aleluias. Vamos ler mais. Diz assim, Deuteronômio capítulo 7, versículo 15. Falando ainda que Deus tem um controle sobre as pragas ou pestes ou doenças. Deuteronômio capítulo 7, versículo 15. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, em que bem sabes, antes os porás sobre os que te odeiam. Mais uma prova que Deus faz como Ele quer, porque Deus de todos. Amém. Você está entendendo o conteúdo da palavra? Você está entendendo o que o Espírito, na unidade, o Espírito Santo de Deus está dizendo? Começou pela leitura, começou pelos louvores que as irmãs louvaram. Veja que tem uma mesma situação, uma mesma sintonia. Deus está trazendo para mim, para você, dizendo: eu tenho controle. Minha filha, eu tenho controle. Meu filho, eu tenho controle de tudo e de todos. Sabe o que significa? Se Deus quiser salvar, Deus salva. Se Deus não quiser salvar, Deus não salva. Se Deus quiser livrar, Deus livra. Se Deus não quiser livrar, não livra. Porque Deus é Deus. Deixa eu dizer algo que eu já falei aqui. O presbítero Antônio, que agora deve estar na live lá no Vale Dourado, da nossa igreja Vale Dourado, Deus deu um sonho a ele numa quarta-feira, de madrugada. O presbítero, ele foi e comunicou a mim logo cedo, quando ele acordou. E disse que a gente estava andando na rua e viu os ladrões nos pegar, os marginais. E aí começava aquela disputa. E de repente Deus usava ele em profecia e dizia: se eu quiser livrar, eu livro. Só isso. Aí ele foi e passou isso para mim. Quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado para domingo de madrugada. Domingo de madrugada.
Deus me deu uma visão que minha tia caía lá na casa da gente, onde a gente mora, e ficava muito mal. E eu acordei. Vamos para a igreja. A gente ficou na igreja lá, não foi? Ou eu fui pregar? Não estou lembrado. A gente estava na igreja. Quando a gente voltou, jantemos, ficamos por lá, assistimos. Quando eu fui dormir, eu sempre gosto de olhar meu Face mais tarde quando eu vou dormir. 11, 12 horas. Ultimamente a gente já dormia tarde, agora só Jesus, em casa direto. E aí, quando eu fui olhar meu Face, eu vi um homem morto numa cadeira de plástico aqui perto do Parque das Dunas. Um loteamento tem ali. Mas eu vi no celular, não deu para me ver quem era, né? E aí desliguei o celular, orei, deitei. 12 e pouco, chega o telefonema, era meu irmão, mas o encostado a mim. O que tem um ano mais só, mais que eu. Roberto, tu viu isso aí no Face? O quê? Estão dizendo que mataram o Gil. Gil era o nosso irmão mais velho. E tá no Face. Eu disse que botou ele na cadeira. Eu disse, rapaz, eu vi um cara morto na cadeira e tudo. Deixa eu ligar o computador e correr pro computador. Quando eu abri a foto, puxei no zoom, era meu irmão, com um tiro no pescoço, com a cabeça assim em cima da cadeira. Eu fui pro ITEP com meu irmão para reconhecer o corpo. A gente reconheceu, era nosso irmão. Tá aí minha esposa de prova, dormia que chegava roncava. Eu passei a noite em claro, perguntando a Deus por quê. Por quê, irmãos? Você perguntou por quê? Porque sempre que ia acontecer alguma coisa com minha família, Deus me revelava. Minha esposa é testemunha. A maioria das vezes que vai acontecer alguma coisa, Deus me revela antes. Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará uma determinada coisa sem antes ter revelado o seu segredo ao seu servo. E ali eu perguntei a Deus por quê a noite todinha. Quando deu 5 da manhã, eu nem lembrava do sonho de quarta-feira. 5 da manhã. Aí Deus disse, você se lembra do que eu mandei meu servo lhe entregar na quarta-feira? Se eu quiser livrar, eu livro. Se eu não quiser livrar, eu não livro. Entendeu? Você que está em casa está entendendo? Deus me revelou antes através do presbítero Antônio na quarta-feira, dizendo, se eu quiser livrar, eu livro. Se eu não livrar, eu não livro e acabou-se. Eu sou Deus. Eu tenho o controle de tudo e de todos. Amém. Esse testemunho não estava incluso não, mas você sabe que quem direciona é o Espírito Santo, né? Aleluias. Aí diz assim, ó, no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 14, Deus está falando através de Moisés para Faraó. Êxodo 9, 14, diz assim, ó, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, é Deus usando Moisés para Faraó, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Olhe para cá. O mesmo acontece com o ímpio, com o justo, com quem é bom e com quem não é bom. Cabe a Deus se Ele quiser livrar a mim, a você ou não. É Bíblia. É Bíblia. A nossa parte temos que fazer. No Salmo 91 diz que se eu for no penáculo me jogar, o anjo do Senhor vai me segurar. O diabo foi tentar Jesus assim. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que Deus vai me livrar, eu vou procurar minha morte. Que conversa é essa? Temos que ter cuidado, temos que fazer a nossa parte. Mas sabendo que mesmo as pessoas que estão em casa, presbítero, um monte de gente em casa, tudo adoecendo. Começou com os mais ricos, aqueles que viajavam,
que iam para o exterior, que ia para os cantos mais bonitos, que esbanjava dinheiro, foram os primeiros a pegar essa doença. Aqueles que só confiavam no dinheiro, não se rendia diante de Deus, foram os primeiros a pegar essa doença. Tem irmão que mandou para mim, pastor. Mas quando Deus mandou as pragas no Egito, quando o anjo da morte ali passou, o povo estava dentro de casa. Estava dentro de casa, porque Deus disse: entra, fecha e aspeja o umbral da tua porta com o sangue do cordeiro, para simbolizar que ali você foi comprado, a sua casa foi comprada pelo mais precioso sangue de Jesus. Para justificar, sabe? Para a gente ficar tudo trancado, a gente fica em casa, porque é um decreto, e a Bíblia nos ensina a ser submisso, não medrosos, mas submisso às autoridades. Amém? Glória a Deus. Aí diz assim, 4. Deus tem o controle da morte. Diga: Deus tem o controle da morte e do inferno. Diga: me prove. Nós sabemos, né? Abra sua Bíblia, 1 Samuel. Hoje é um dia que a gente vai mastigar, não é? A gente tem o costume muitas das vezes só ler mais no domingo, né, pastor? Mas a gente vai ler agora, hoje, muito. Você que está chegando agora, está entrando agora. Deus, o título da mensagem é: Deus tem o controle de tudo e de todos. É Isaías 42, 5 que a gente leu o texto. E agora nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 a 8. É um dos versículos mais que eu já preguei em minha vida. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 a 8. Hoje a redenção dele. Aí, pastor não fala, né? Eu lembrei da igreja que eu fui pregar, o pastor esqueci. Irmão, você não foi paletó. Aí eu disse: meu amado, eu esqueci. Mas aí você não vai poder pregar. Eu disse: mas pastor, eu lembrei do louvor. Eu disse: mas quem vai pregar o paletó sou eu. Aí o pastor, ele se rendeu e disse: não, irmão, dessa vez você prega. Amém, amém. Aí preguei, irmão. Não foi de propósito, não, porque eu esqueci mesmo. Aí eu disse: pastor, mas quem aqui pregar? O paletó era eu. É regras de homem, né, meu irmão? A gente respeita porque a Bíblia nos ensina a ser submisso. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 ao 8 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abate e exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre elas o mundo. Amém? É o Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, empobrece e enriquece. Mas e da morte? Falando da morte, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, falando de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus desceu, mas também subiu. E Jesus tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tem um domínio. O diabo não manda nem no inferno, aonde ele reside, que nem é dele. Ele é emprestado, porque o lugar dele é no lago de fogo. Pior do que o inferno. Até o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Vocês estão entendendo?
o poder desse seu Deus, o poder desse seu Deus, o domínio que ele exerce sobre tudo e todos. Aleluias. Aí diz mais, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 3. É mesmo que o centro não pode estar ligado tudinho não, porque hoje eu pensei que eu estava diferente dos outros dias. Amém? 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-os no abismo, e ali encerrou, fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Sabe o que é isso? Como o irmão falou aqui, quando ele estava louvando, como é o nome dele, pastor, que eu esqueci? Sami. O irmão Sami, quando estava louvando, Satanás, ele faz de tudo para cegar a minha e a sua fé, para entristecer a nossa esperança, para que a gente não venha ter a esperança em Deus. Satanás, ele é especialista para dizer que Deus é o culpado, e na verdade é o contrário. Deus é misericordioso, esperando que muitos venham se arrepender e não pereça na vida eterna. O pai da mentira é o diabo. João 8:32, e conhecereis a verdade, a palavra, Cristo, o verbo encarnado, e a verdade vos libertará. O diabo fala o que é próprio, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Glória a Deus. Finalizando. Para finalizar, em nome de Jesus, o testemunho que Deus falou comigo e para com minha casa é o mesmo versículo que você leu há pouco tempo. Êxodo capítulo 15, versículo 26. No auge da dengue, depois da dengue veio dengue. Não, chikungunya, acho que foi depois de dengue teve outra. Teve dengue, teve virose, tal de chikungunya, né? Zika, tal de zika. E aí você vê que na Zona Norte teve gente, não teve, pastor? Teve gente, teve. Não teve muita gente doente? Não teve? Teve muito. Pronto, o presbítero Antônio foi um que adoeceu também. E o filho dele passou. Antônio disse que há uns 3 anos, depois ainda que teve, ainda sentia dores nos ossos. Chikungunya, essa aí. Aí eu dobrei meus joelhos, conversando com Deus, e disse: Deus, e essa doença, meu Pai? Livra a nossa família, Senhor, livra meus filhos, livra os meus. E ali Deus mandou eu abrir a Bíblia. Eu não esqueço nunca. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que a gente já leu, e eu vou ler de novo, e disse o Senhor. Isso foi Deus falando comigo direto. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Você pode dizer amém? Escute. Deus me prometeu. Lá na minha casa a gente já pegou virose, mas graças a Deus, eu dei esse testemunho aonde foi? No começo do ano, aqui, acho que foi em fevereiro, né? Em Libanês, na Assembleia de Deus, aqui no Libanês, Alvorada 4. Quando eu dei o testemunho, na outra semana eu mesmo fiquei um pouco meio doente, pastor. Eu veio virose. Digo: Senhor, só porque eu agradeci agora, já fiquei doente.
E meu menino deu uma teimada com a mãe, e eu chamei a atenção e dei a exortada nele, e ele não deu ouvido não. E aí eu disse, Senhor, é só com tu, não posso fazer mais nada, né? A gente pode falar, né? Ensinar, converter só o Espírito Santo. No outro dia, meu filho caiu arriado, o mais novo, Rodrigo. E ali, vai para o hospital, e ele agoniado e não sei o que, estava com sintoma, e não tossia seco, e estava com sintoma, e vomitando e não sei o que. E ali ele querendo ir para o hospital, e Deus disse, não vá. E ele, meu pai, vamos fazer isso, e vai, não sei o que, e aperreado, né? Tem só 19 anos, não teve ainda a experiência que eu já tive para com o Senhor. E ele querendo ir, pastor, querendo ir, Deus disse, não vá. Eu disse, meu filho, se a gente for, chega lá, a primeira coisa que vão dizer, você está com esse coronavírus, porque tudo isso aí, se você morrer de um dor no olho, é coronavírus. E ali, Deus tratou, passou uns 3, 4 dias, compramos ali um fortificante para ele, uma dor nos ossos que o irmão teve os sintomas de chikungunya. E eu disse a ele, eu tinha ministrado, fazendo uma live, eu acho que uns 4 dias antes, eu tinha falado sobre esse mesmo versículo aqui, lá na nossa casa. E aí, Deus me fez a promessa lá em casa, lá atrás, e cumpriu. Só que agora, como é que a gente está? Como é que meu filho estava, né, pastor? Você está entendendo? Quem cabe a Deus, se Deus quer livrar você ou não. Eu agradeço a rica e grandiosa oportunidade, a confiança que o presbítero Evilásio teve em nossas vidas, sua esposa, os irmãos da igreja, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E lembre-se disso, Deus tem o controle de tudo e de todos. Não esqueça disso. Sim, outra coisa, presbítero, pode ficar em pé que já vai encerrar. Eu esqueci de dizer aos irmãos, eu tive uma visão, uma grande tempestade lá no Planalto Central, lá em Brasília, uma guerra civil, Bolsonaro muito aperreado, muitos a favor dele, também muitos contra. E vamos orar para Deus ter misericórdia do nosso Brasil. Amém? Ele tem um controle, mas tem muita gente que tem que se render diante do Senhor. E eu estou falando de crente, não é descrente, não é crente. Eu agradeço a rica e grandiosa oportunidade e vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém.